ser muito educado. Não. Você pode ficar à vontade. E aí, aproveitando também, eu gostaria de começar agradecendo, eu estou representando os proprietários da Alves Guimarães, 824 por 834. Eu gostaria de começar agradecendo, primeiro, a questão da transparência. O processo todo foi muito transparente. Eu tive a oportunidade de acesso ao processo inteiro, praticamente 90% dos documentos, aproximadamente 90% dos documentos, os importantes eu tive acesso, que ajudou muito no processo de entender o que estava acontecendo e como a gente apresentou a defesa. E eu gostaria de estender esse agradecimento também ao Dr. Ricardo e à Mariana, que eu particularmente não conheço, que sempre tão gentilmente respondeu os meus e-mails. Que é chato ficar respondendo e-mail, e eu agradeço a ela, que foi sempre tão pronta. Eu gostaria de destacar o seguinte: com todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar sobre este caso, a discussão sobre a escadaria nossa, horrível, é indiscutível. E todos querem a preservação da escadaria. Todos. Não vi ninguém se manifestando contra. E eu gosto de deixar isso muito claro. Tá? A escadaria é intocável para todos que eu tive a oportunidade de conversar. Gostaria de lembrar que a escadaria já está tombada e os imóveis ao redor, inclusive esses que eu estou fazendo a defesa, eles já são considerados como envoltório de tombamento. Então, aqui tem a questão do contexto, né, que foi apresentado, como preservação de patrimônio, como uma preservação de modo de vida e uma contraposição à evolução imobiliária da região. Com todo respeito, eu acho assim, foi muito bem fundamentado, mas a gente se põe contra. E assim, a primeiro ponto em relação à falta de integridade estrutural dos imóveis envolvidos. E aí eu já vou juntar a questão da própria ausência de valor histórico. Os imóveis, particularmente os dois que eu estou defendendo, foram altamente modificados. Então, no que diz respeito à questão da preservação do valor histórico e arquitetônico, não tem muito sentido esses dois imóveis particularmente. E assim, andando ali pelos arredores, você percebe que tem outros. Estava vendo a apresentação do grupo técnico, tem realmente imóveis que estão muito preservados e merecem ser preservados. Não discuto isso. Mas, particularmente, esses dois imóveis que eu estou representando e os arredores, não tem sentido fazer isso. Tá? Teve uma questão de alterações significativas, né, da região de Pinheiros. Há o elemento de falta de uniformidade, que é muito batido no processo, de uma certa uniformidade, e assim, andando lá a gente vê que não tem. A questão de usos e as funções atuais. Tá? A verdade é que essa proposta de tombamento ampliada, como foi feita, ela afeta diretamente a questão dos usos e das funções atuais da região. Aí nós temos uma discussão sobre os impactos socioeconômicos. Então, esse tombamento, da forma como está sendo proposto, vai limitar o desenvolvimento, vai gerar impactos negativos aos proprietários que vão ter dificuldades, como a doutora colocou, ela colocou isso muito claramente. A apresentação dela me foi muito instrutiva, eu agradeço. Entende? Por uma questão pequena, apesar de que foi aberta a discussão desse projeto em específico. Tá? A questão do prejuízo à comunidade local, também, né? A questão de adaptações. Querendo ou não, assim, o que eu vi no processo, existem outros. Nos que eu vi, particularmente o pessoal da Associação de Escada, nós tivemos a primeira reunião, e eles ficaram inclusive abismados com o fato de que o que eles tinham pedido era em relação única e exclusivamente à escada, e a coisa se expandiu demais. Eles se assustaram com isso, né, na reunião. A questão de interesses da comunidade, realmente não há
pelo que eu vi neste processo, particularmente que eu estou defendendo, é questionável a participação. Outros aí, existem outras instituições que estão participando, eu não vou entrar no mérito em relação a outros processos, eu estou falando especificamente desse. Tá? E a questão do equilíbrio de interesses é engraçado. Eu expus isso, né, quando eu estava montando essa apresentação, sobre a questão de você ter um equilíbrio sobre essa questão dessa preservação dos anseios e do desenvolvimento da região. E eu estava assim meio, estava muito empírico. Aí eu tive a grata oportunidade de ver a apresentação do pessoal da arquitetura, do lado da escala. Projeto maravilhoso. Maravilhoso projeto. Eu não sou arquiteto. Não sei fazer nem desenho de casinha direito. Mas assim, a apresentação foi linda. Eu gostaria de morar num lugar desse. Muito bonito. Parabéns. Gerou um equilíbrio. E eu acho que esse é o ponto que a gente precisa começar a parar para pensar. Sobre equilíbrios. Tá? Aí se bate muito a questão de impedir desenvolvimento imobiliário. Querendo você ou não, há um questionamento aí sobre o uso do tombamento como uma ferramenta para isso. E se a gente for parar para analisar em cima do plano diretor estratégico da legislação urbanística, meio que vai contra. Certo? Tanto o zoneamento, as questões atuais de zoneamento, que foram recentemente discutidas e tal, falam sobre o adensamento da região de Pinheiros. Foi feito audiências públicas, o projeto foi votado, assim, o fórum, na minha humilde opinião, tá? O fórum correto seria junto à prefeitura, junto à Câmara e tal, e não em relação à forma como está sendo feito com o tombamento, com todo o carinho e consideração que eu tenho pelo trabalho que foi desenvolvido. Espetacular. Tanto que me permitiu fazer uma defesa de uma qualidade um pouco melhor, até por tudo que foi apresentado. Bom, eu gostaria de agradecer, ressaltar aqui que nós queremos uma cidade melhor, mas a doutora Anne falou uma coisa muito legal, até acabei inserido na minha apresentação aqui, sobre a questão de uma cidade viva. A gente precisa aprender que as coisas não funcionam 8 ou 800. Então, fazer uma restrição violenta não faz sentido. Tá? Agradeço, desculpa aí as minhas atropeladas. Obrigado.